Olá, tudo bem? A partir de agora você acompanha o especial Coronavírus. É um espaço que a TV Justiça reservou para falar da pandemia do ponto de vista jurídico. De segunda a sexta, depois o Jornal da Justiça, primeira edição, e depois o Jornal da Justiça, segunda edição. Hoje vamos falar de contratos. Com o estado de calamidade vigora no país e o isolamento social determinado pelos estados e municípios, a relação contratual entre duas partes pode sofrer danos. No programa de hoje, vamos esclarecer que danos são esses e o que deve ser feito para serem evitados. E quem está com a gente para essa conversa é o advogado Nilson José Franco Júnior. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Cristiano, tudo bem? É uma honra estar no programa, muito obrigado pelo convite. Mas é o seguinte, nós vamos hoje falar sobre contratos de uma maneira geral. Contratos da pessoa física com pessoa física, contrato de pessoa física com pessoa jurídica, talvez envolvendo o Estado também. Eu queria que a gente começasse falando dos contratos entre pessoas físicas. Por exemplo, aluguéis. Contratos de aluguéis podem ser suspensos? Então, Cristiano, quando nós falamos em contratos, existem duas espécies, que é o contrato de locação residencial e de locação comercial, né? E tanto ambos podem ser realizados entre pessoas físicas ou entre pessoas jurídicas, ou entre pessoa física e pessoa jurídica, né? Quando nós falamos em contratos de aluguéis que envolvam residência, por exemplo, nós entendemos que não existe a possibilidade de suspensão, tendo em vista que o locatário ele estará utilizando o bem de qualquer forma, independente da existência ou não desta crise que nós estamos vivendo aí em razão do Covid-19. Agora, essa situação ela se altera quando nós falamos, por exemplo, em aluguel comercial, porque o aluguel comercial, com o decreto que foi publicado determinando o fechamento do comércio e a impossibilidade da execução de qualquer ato de comércio ou da atividade empresarial, ela impossibilitou, então, de que o locatário se utilizasse do bem. E também nós temos aí dentro dessa concepção de que as condições contratuais iniciais que foram convencionadas pelas partes tiveram uma alteração muito grande em razão do Covid-19, o que não ocorreu, por exemplo, no aluguel residencial, tendo em vista que a pessoa, o locatário, continua residindo no imóvel. Agora, o empresário, por exemplo, pode ser uma pessoa física, inclusive, ou uma pessoa jurídica que tenha locado o imóvel comercial, ele restou impossibilitado de exercer, então, sua atividade empresarial e, com isso, modificaram, então, as condições do contrato como ele convencionou no início. Então, nós acreditamos que no contrato de aluguel, sim, comercial, sim, haveria uma possibilidade de suspensão, como já ocorreu em algumas decisões. Agora, de locação residencial, talvez pode ocorrer uma revisão do contrato aí a depender de caso a caso. Doutor Nilson, o senhor está falando aí de contrato comercial. Cada caso deve ser analisado individualmente ou os contratos comerciais, de um modo geral, podem ser suspensos? Eu falo isso porque pode ser que alguns comerciantes, como donos de supermercados, por exemplo, donos de padarias, que têm um contrato de aluguel, continuam trabalhando. Para que o contrato seja suspenso, aquele locatário deve provar que não está trabalhando, não está exercendo as funções que deveria exercer? Então, Cristiano, o que o direito fala, né? Ele permite a revisão do contrato. O que seria a revisão do contrato? Seria restabelecer um equilíbrio econômico da relação contratual existente entre as partes. Em alguns casos, e aí vai depender muito de como é formatada a demanda judicial. Em alguns casos, tem juízes que têm determinada suspensão do aluguel, ou seja, não ocorrerá o pagamento enquanto não retornar às atividades normais do mercado ou o mercado se abrir. E aquelas empresas que são consideradas atividades essenciais, e mais algumas que já foram liberadas pelo governo, que podem desempenhar sua atividade e consequentemente, abrir o seu estabelecimento comercial. Mas o que a revisão traz e o que possibilita, seja a suspensão, seja readequar esses valores, é analisar a situação do contrato. Então, nós podemos fazer um exercício aí de raciocínio, por exemplo, um mercado, como foi bem colocado por você, que ele continua exercendo sua atividade comercial. Então, a relação
contratual dele, por exemplo, de aluguel do estabelecimento comercial, não houve nenhum tipo de alteração, porque ele continua exercendo a atividade empresarial dele. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, um empresário do ramo de academia, o ramo de academia ele está totalmente fechado, ele não está podendo faturar, ele não tem nenhum tipo de receita, então a condição dele, quando ele realizou o contrato e agora atual em razão do Covid-19, ele se alterou substancialmente. Então, essa condição específica, com certeza, o judiciário pode fazer a revisão do contrato. E nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho da suspensão, enquanto houver essa situação de impossibilidade do exercício de ato do comércio em razão dos decretos, e nós temos também a questão da revisão, que ela pode readequar. E readequar seria trazer ao valor a um valor que possa, de fato, ser praticado com a realidade atual do comércio. Doutor Nilson, o escritório onde o senhor trabalha teve um caso semelhante a contrato de aluguel. Queria que o senhor detalhasse e desse informações sobre esse caso. Me parece que foi o primeiro do Brasil nesse sentido. Exato, Cristiano. Nós conseguimos aqui a primeira decisão liminar para suspender um contrato de aluguel comercial. Quando nós fomos analisar o caso, e é por isso que eu digo que cada caso tem que ser analisado de acordo com a sua particularidade, nós entendemos que uma simples redução não iria atender à necessidade do empresário naquele momento, porque ele está praticamente sem receita nenhuma. Então, o que ele tem de caixa ainda seria suficiente, talvez, para ele poder quitar a folha de pagamento, por exemplo. Então, nós optamos por ingressar com uma ação judicial requerendo, de fato, a suspensão do aluguel e não simplesmente a redução dele, porque nós entendemos que, financeiramente, seria a única medida possível e plausível para que ele possa se manter durante esse período fechado e depois, quando houver o restabelecimento da abertura do comércio, ele possa, de fato, voltar às suas atividades e sempre buscando aquele fim maior social que nós também, enquanto sociedade, nos preocupa muito, que é a manutenção do emprego. E foi assim que o judiciário, então, decidiu, nesse sentido? Exatamente. Nessa decisão, da forma como nós formatamos, ocorreu a suspensão. Não é uma decisão que tem efeito erga omnes, né? Ela é um caso particular, então cada caso o judiciário pode decidir de uma forma. Nesse caso, então, o judiciário decidiu dessa forma, um outro caso semelhante pode decidir de outra forma, dependendo do entendimento do juiz. Agora eu quero saber do senhor o seguinte: nesses casos, mesmo sendo um caso de tratamento comercial, de aluguel comercial, o comerciante prova de que à justiça ou prova ao dono do imóvel que não está trabalhando. Esse caso deve chegar à justiça? Não é mais fácil, não é melhor haver uma conciliação, uma conversa para a suspensão e só assim, caso não haja um denominador comum, chegar à justiça? Porque eu imagino que há muitos casos no Brasil todo semelhantes a esse. E se todos chegarem ao judiciário, quer dizer, vai haver muitos casos a mais sem a necessidade, entre aspas. Com certeza, Cristiano. Inclusive, a nossa postura em todo e qualquer contrato em que nós estamos buscando esse reequilíbrio em razão do Covid-19 é iniciar através de uma mediação. Então, nós procuramos aproximar as partes, sensibilizar, né, o contratante, ou no caso específico aí o locatário, para que ele possa chegar a uma situação onde haja um acordo para que não haja necessidade de ter uma interposição judicial, porque logicamente haverá uma massificação de ações, mas nem todos os contratantes estão sensíveis ao momento. Então, existem contratantes que são irredutíveis nessa questão contratual e acabam nos obrigando a judicializar a demanda, mas sem dúvida o caminho melhor sempre é a mediação. Para se ter noção, essa situação específica, a empresa ela tem mais de 12 estabelecimentos comerciais e praticamente um único contratante não foi sensível, ele se mostrou irredutível e acabou nos obrigando a ingressar com a demanda judicial. Nós começamos a nossa conversa aqui falando também dos aluguéis residenciais. O senhor disse que, nesse sentido, como a pessoa continua morando lá, teoricamente, não há como se requerer na justiça o direito de não pagar esse aluguel. Mas se o inquilino deixar de pagar, o dono do imóvel poderá cobrar juros, os juros de mercado, depois quando ele começar a pagar, ou, vou além, se ele deixar de pagar,
o dono do imóvel poderá, por exemplo, requerer que ele saia do imóvel? Isso deve estar no contrato? Ou o ambiente em que vivemos está acima do que foi assinado no contrato? Veja bem, Cristiano, foi um posicionamento nosso no sentido de que o aluguel residencial nós vemos como um pouco mais difícil a questão de haver uma revisão, mas obviamente que cada litigante, cada contratante, ele poderá intentar uma ação independente de qualquer situação. Nós entendemos que, em razão da natureza do aluguel e da ocupação do imóvel, fica um pouco mais difícil aí buscar esse tipo de situação, mas ela não é impossível, né? A questão de cobrar juros, etc., o que nós entendemos é o seguinte, é que os contratos, a princípio, independente de qualquer situação, eles devem ser cumpridos da forma como foi convencionado. Para que haja uma situação diferenciada daquilo que foi convencionado e que pode, em tese, configurar um inadimplemento, por exemplo, ou as partes acordam que, por exemplo, não vai ser cobrado juros ou não vai haver uma remoção do inquilino, por exemplo, ou ele vai ser obrigado a ingressar judicialmente. Ele pode revisar também um contrato de aluguel residencial sem problema. Eu acredito que ele teria um pouco mais de dificuldade de demonstrar os requisitos que possibilitam essa revisão, porque, por exemplo, numa questão comercial, ela é muito mais latente e mais, digamos, mais fácil de demonstrar essa situação. Mas é possível, sim, que eles façam a revisão também de contratos de aluguel residencial. Para você que chegou agora, nós estamos no ar com o especial Coronavírus, hoje tratando de contratos. E para falar sobre isso, está aqui via Skype com a gente o Dr. Nilson, que é advogado. Dr. Nilson, há vários tipos de contratos também de pessoas físicas com empresas, por exemplo, telefone, fornecimento de gás e assim por diante. Cada tipo de contrato deve ser analisado separadamente ou há como fazer o tipo de contrato, por exemplo, de telefone, a decisão deve ser essa, o tipo de contrato de gás e assim por diante deve ser aquela, cada um vai ser um? Cada contrato tem sua particularidade e cada contrato vai ter que ser analisado quais são os tipos de serviços que são prestados e nesse momento de pandemia a gente escuta muito se falar em, por exemplo, serviços essenciais. Então, existe até decreto do governo já proibindo que seja cortada a luz ou água durante esse período, mesmo que haja inadimplência. Mas, de fato, cada contrato vai ter que ser analisado, porque cada contrato tem suas especificidades e suas cláusulas. Eu acho que o que vai, de fato, diferenciar nesse momento é aquilo que é considerado serviço essencial, que de fato não vai poder fazer esse corte na população, porque senão seria um ônus muito, muito grande, tendo em vista toda essa questão, até mesmo da queda de renda, alguns que estariam sem qualquer tipo de renda, etc. Então, eu vejo que cada contrato tem que ser analisado dentro da sua particularidade, mas, em especial, esses serviços que são prestados, considerados como serviços essenciais, eu tenho certeza que, além dos decretos que já foram determinados, coibindo a cessação da prestação de serviço, com certeza o judiciário estará muito mais sensível a, por exemplo, suspender o corte ou o fornecimento de algum deles. E, como sempre, a gente tem perguntas gravadas enviadas por telespectadores com dúvidas sobre o assunto. Vamos ouvir agora a bibliotecária Graziela Borges. Não tenho uma fonte de renda nesse período. Eu posso deixar de pagar as contas? Eu acho que ela está falando de um modo geral, doutor, de contas de um modo geral. Por exemplo, as contas lá do telefone, as contas do aluguel, da água, da luz. Pelo fato dela estar desempregada neste momento, ela pode deixar de pagar? Então, Cristiano, a questão é delicada e, voltando ao que nós já conversamos, vai ter que ser analisado caso a caso. Como nós falamos, eu creio que aquilo que é serviço essencial, mesmo que ela não venha a pagar, os serviços não serão cortados ou cessados. Por exemplo, água, luz. Agora, existem alguns outros tipos de serviços que realmente que podem ser considerados não serviços essenciais, que ela vai sofrer algum corte, né? E também a incidência de pagamento de multa, correção, por exemplo, um pagamento de alguma fatura, alguma cobrança, etc. Muito provavelmente esses valores serão corrigidos lá na frente. O senhor diria que o fornecimento de internet
pode ser considerado essencial. Se a pessoa não pagar, ela tem o direito de não ter esse benefício cortado. A gente pode incluir aí também como água e luz, que são essenciais, a internet também? Olha, se nós analisarmos o panorama no qual nós vivemos, inclusive a questão de comunicação, acesso à informação, a internet ela se tornou vital e eu acredito ser sim a internet um serviço essencial sem dúvida. Nós não temos, digamos assim, uma decisão que traga isso de forma explícita ou um decreto do governo que protegesse a situação. Mas, de acordo com a sociedade moderna que nós vivemos hoje, principalmente os meios de comunicação e principalmente nesse momento de pandemia, onde o acesso à informação ele é crucial para a população no geral, eu acredito sim que a internet, sem dúvida, é um serviço essencial, não só para esse momento, mas eu creio que ela vai se perpetuar aí como um serviço essencial para sempre. E vamos a mais uma pergunta enviada para a nossa produção. Chegou a vez da jornalista Maria Rita Almeida. Com a pandemia, qual tipo de contrato que pode ser suspenso? Eu acho que a resposta o senhor já deu, né, doutora? São aqueles contratos de fornecimentos essenciais. Nós podemos listar 3 aqui: água, luz, telefone também, internet, né, por aí. Exatamente, Cristiano. Aí voltamos àquela discussão do cada contrato, caso a caso, né, qual contrato pode ser suspenso ou não. Dentro dessa questão de contratos, a gente tem que fazer a separação do que é um contrato comercial, empresarial, que vai envolver empresa, o que é um contrato civil, né, que vai envolver somente relação de pessoa física, mas dentro de um panorama geral, o que não pode ser suspenso seria aqueles serviços essenciais, e quando a gente fala em pessoa física, e quando nós falamos em relação comercial, aí o que pode ser suspenso são situações extraordinárias que impossibilitam a empresa de cumprir com aquele contrato, como foi o exemplo dado da questão do aluguel comercial. Agora vamos falar um pouquinho de contratos com escolas, porque hoje, de um modo geral, há 2 cenários. As escolas, por exemplo, que fazem com que os professores deem aula virtual, deem aula por videoconferência, inclusive para crianças de 4, 5, 6 anos, e aquelas escolas também que não têm nenhum tipo de assistência nesse momento, simplesmente pararam de dar aula. Analisando qualquer um desses 2 cenários, os pais pagaram para que os professores deem aula presencial. Nesse caso, ou nesses casos, os contratos podem deixar de ser pagos? Aquela mensalidade pode deixar de ser paga? Cristiano, o que nós acreditamos, o posicionamento que a gente imagina que o Poder Judiciário irá ter nessas situações, ele já está tendo, mas como é uma situação muito nova, cada caso é uma situação diferente, nós temos muitas decisões, inclusive conflitantes, dentro de vários temas envolvendo aí o Covid-19. O que nós entendemos dessa prestação de serviço de mensalidade de escola, aquela escola que consegue se adaptar e continuar a prestar o serviço, mesmo que seja remoto, que seja uma aula não presencial, e ela consiga prestar isso de forma satisfatória e integral, nós acreditamos que o contrato deve ser mantido, porque nós também temos que olhar o lado também da escola, do colégio, que também é uma empresa que também tem que se manter, que também emprega e tem as suas obrigações. Então, se ela está conseguindo prestar o serviço dela de forma integral e satisfatória, nós cremos que o contrato deve ser mantido. Agora, aquelas escolas que de fato tiveram que cessar totalmente o seu serviço, ou ainda que ela não consiga prestar o serviço de forma satisfatória, nós entendemos sim que as mensalidades devem ser suspensas. Inclusive, nós temos o exemplo não só de escola, mas também de algumas academias que por deliberação das empresas mesmo, elas propuseram aos alunos que durante esse período de suspensão eles continuariam pagando a mensalidade, mas que seria prorrogado ao final do contrato. Então, eles teriam mais 30, 60 meses para usufruir dos serviços sem que pagasse, compensando esse período de paralisação nesse momento. Agora, contratos com van escolar. As aulas podem continuar virtualmente, mas não presencialmente. Então, os pais não dependeriam, não precisariam daquela van escolar. O contrato pode ser suspenso? O pagamento dessa mensalidade pode ser suspenso?
Com certeza, Cristiano, porque daí ele vai integrar essa mesma categoria de serviço que não está sendo prestado. Então, se o serviço não está sendo prestado, o contrato ele deve necessariamente ser suspenso, porque não há uma contraprestação contratual de nenhuma das partes. Nós podemos, inclusive, fazer uma analogia ao caso de empregado que saiu da função presencial, prestação física, para um trabalho remoto em casa. Por exemplo, as empresas não estão pagando o auxílio transporte, por exemplo. Então, é uma analogia que a gente poderia fazer, por exemplo, nesse caso da van escolar. Doutor Nilson, a gente tem uma última pergunta aqui, que é muito semelhante ao que a gente falou sobre escolas, e é da turismóloga Paula Pereira. Ela fala sobre creches. Vamos ouvir. As aulas estão suspensas nessa quarentena. Mesmo assim, eu preciso pagar a creche? Ela fala de creche, quer dizer, ela tem uma criança pequena, um bebê que deixa na creche. As creches não estão atendendo. Cai naquela mesma história lá da escola que o senhor falou, que não está atendendo, ela deve deixar de pagar então? Com certeza, Cristiano, porque quando o serviço é suspenso, nós não temos a contraprestação contratual, no caso em espécie. Por exemplo, no caso da creche, né? A mãe lá contrata com a creche para que ela preste serviço. Então, ela dispõe um valor, tendo como contraprestação o serviço. Nesse caso, a contraprestação do serviço está em impossibilidade de ser exercida. Então, o contrato, obrigatoriamente, ele tem que estar suspenso durante esse período. Obviamente que as partes podem chegar num acordo de haver uma redução, de haver uma compensação futura. Mas, se o serviço não está sendo prestado, não há contraprestação contratual nenhuma que justificaria a continuidade do pagamento. Agora, cada caso é um caso. O contrato, a princípio, ele está vigente, mas a vigência do contrato, ela prevê o pagamento, mas a vigência também prevê a disponibilização do serviço. Então, se não está havendo disponibilização do serviço, em tese também não deveria haver a disponibilização do pagamento. Vamos falar agora sobre contrato de trabalho. O governo federal editou uma medida provisória prevendo a diminuição, a redução salarial, em contrapartida que a empresa não demita o trabalhador. Em grosso modo, é mais ou menos isso. Qual é o pé dessa medida provisória? Está em vigor? Não está? Cristiano, essa medida ela está em vigor, ela foi extremamente necessária para que pudesse desafogar as empresas nesse momento, porque é um momento onde as empresas estão praticamente sem nenhum tipo de receita ou faturamento, então é muito importante que elas consigam desonerar a operação delas para que elas possam daqui 2, 3 meses retomar as suas atividades, sob pena de nós termos aí demissões em massa e as empresas simplesmente sumirem. Então essa MP ela está valendo, ela veio num bom tempo aí e é uma medida extremamente necessária para as empresas. Essa medida provisória, ela prevê que o trabalhador, ele garante o emprego, em contrapartida ele tem o salário diminuído, mesmo trabalhando de casa, em home office. Quais são os detalhes? Se ele continuar trabalhando home office, por exemplo, é o mesmo que ele estar trabalhando lá presencialmente, dentro da empresa? Cristiano, nós tivemos 2 medidas provisórias que envolvem relação de trabalho. A questão do trabalho remoto, ela veio na primeira medida provisória, que ela, dentre outras situações, ela prorrogou o FGTS e ela trouxe 2 situações, mais situações, mas 2 bem importantes que foram as mais utilizadas, que foram a troca de função para o trabalho remoto e a antecipação de férias individuais, mesmo sem que tenha ocorrido o período aquisitivo. Nessa questão do trabalho remoto, não se altera praticamente nada, nem do salário, nem da relação contratual. A única coisa que o empregado deixa de ter direito é, de fato, ao vale transporte. Mas todos os outros benefícios, inclusive o seu salário, eles são mantidos, a não ser que haja um acordo diferente com o empregador. A segunda MP, que é a MP da empregabilidade, aí sim ela trouxe a questão da suspensão do contrato e da redução de jornada com redução de salário. Como é que funciona essa MP? Ela permite que o empregador suspenda o contrato de trabalho por 60 dias e os empregados, então, terão direito ao seguro-desemprego. E, durante esse período, ele estará impedido de fazer qualquer tipo de demissão. Então, durante 60 dias... e durante a retomada, durante esse mesmo período, então se ele suspender durante 60 dias, o empregado ainda terá depois mais 60 dias de estabilidade.
Então, durante 60 dias, ele receberá seguro-desemprego como forma de desonerar a empresa, e após esse período, a empresa retoma o pagamento de forma normal. Essa seria a questão da suspensão. A questão da redução de jornada de trabalho com a redução salarial, ela é similar à questão de prazo, mesmo prazo até 60 dias e depois o empregado teria 60 dias de estabilidade. E aí ela traz 3 situações, que é 25%, 50% e 75% de redução de jornada. E essa porcentagem de redução de jornada, ela acompanha com a redução salarial. Então, se houver a redução de jornada de 25%, o empregador ele pagará 75% do salário e o governo complementará o restante dessa remuneração através do seguro-desemprego. Agora, um acordo entre patrão e empregado pode estar acima dessa medida provisória? Na verdade, a medida provisória, ela traz previsão dizendo que os acordos individuais, eles irão prevalecer sobre qualquer convenção coletiva, por exemplo. Então, as medidas provisórias, elas estão trazendo essa possibilidade do acordo entre empregado e patrão prevalecer sobre uma convenção coletiva ou até mesmo sobre a própria legislação trabalhista. Doutor, a gente passa por um período inédito, tudo está muito novo, a relação entre patrão, empregado, empresas, está tudo muito novo. O senhor acredita que, ao fim disso, o judiciário será visitado? Baterão as portas do judiciário para resolver pendências como essas? Nós não temos dúvidas disso, Cristiano. Eu creio que haverá uma massificação de ações judiciais envolvendo contratos em geral mesmo e envolvendo também questões trabalhistas, principalmente em razão dos sindicatos, que houve agora inclusive uma ADI do Partido Solidariedade que acabou fazendo com que o STF desse uma decisão dizendo que os sindicatos eles devem ser comunicados dessas medidas. Então, tem muito sindicato que não está concordando, que está impondo outras condições. Então, eu creio sim que haverá ainda muita discussão sobre esses acordos que estão sendo realizados. Doutor Nisson, eu agradeço em nome da TV Justiça, obrigado por sua participação aqui. Acredito que tenha esclarecido vários pontos e que o nosso telespectador tenha elucidado vários pontos. Obrigado pela sua participação, viu? Obrigado, Cristiano. Foi uma honra ter participado do programa e estamos aí à disposição de você sempre. Obrigado. Acesse o canal da TV Justiça Oficial no YouTube para rever este e outros programas da emissora. Continue com a nossa programação.